Oi, pessoal, boa tarde. Tudo bem, belezinha? Conta aqui para mim uma coisa nos comentários, se vocês estão ouvindo a gente, por favor, desse help, ok? Estão ouvindo a gente direitinho? Estão vendo a gente direitinho? Joia! Beleza, beleza, pessoal. Bom, muito obrigada pela presença de vocês, tá? Nós estamos começando nosso primeiro webinar de 2019 aqui na CRM Educacional. Muito feliz em estarmos, né, fazendo essa discussão de algo que eu acredito que vai ser muito bacana para todas as instituições de ensino que são os nossos clientes, tá? Então, antes da gente começar, até para o pessoal e terminando de entrar, a gente vai colocar o nosso vídeo institucional, é coisa rápida, e já a gente volta para começar a nossa conversa, tá bom? Vamos lá. Bom, pessoal, para quem não me conhece, deixa eu primeiramente me apresentar aqui, né? Meu nome é Michele Amaral e até muito pouco tempo atrás eu estava aí, como vocês, cuidando da captação de instituição de ensino, tá? Captação e retenção de instituição de ensino. Então, eu vim para a CRM Educacional justamente para ter esse papel de ser, vamos dizer assim, a advogada de vocês, né? Para representar vocês dentro da CRM Educacional. Justamente porque faz parte da nossa cultura, né, se preocupar com o cliente e fazer de tudo para o sucesso do nosso cliente. Então, essa é a ideia da área de sucesso do cliente, de Customer Success, e é isso que eu venho fazer aqui, tá? E justamente por isso eu estou aqui hoje trazendo algumas perguntas que vocês já colocaram no momento da inscrição do nosso webinar sobre como utilizar, né, a inteligência artificial para melhorar a captação. E, para isso, né, a gente está aqui com o Renato e com o Iago, que eu vou pedir para eles se apresentarem um pouquinho melhor para vocês, para a gente começar o nosso bate-papo, tá bom? Renato, por favor. Oi, pessoal, boa tarde, sejam todos bem-vindos. Eu sou o Renato e eu sou responsável pela área de ciência de dados aqui na CRM. Obrigada, Iago. Boa tarde, pessoal. Como a gente já falou, meu nome é Iago. Eu estou aqui na CRM Educacional já há algum tempinho, então já devo conhecer alguns de vocês. Há 4 anos. Antes, na parte de construção de produto mesmo, estava muito envolvido com o desenvolvimento em si, e atualmente na gestão dos produtos. Legal, obrigada, rapazes. Bom, gente, como é que vai ser a nossa dinâmica aqui, tá? Vamos fazer isso combinado. A gente vai fazer um bate-papo aqui, como eu falei, já utilizando as perguntas que vocês enviaram no momento da inscrição. Vocês podem ficar à vontade, ir mandando algumas perguntas aí ao lado, nos comentários, mas a gente vai seguir aqui essas iniciais que vocês já fizeram e, ao final, a gente volta com algumas perguntas que vocês já enviaram para a gente. Combinado? E vocês fiquem à vontade, a gente vai fazendo a apresentação e vocês se complementem à medida que for necessário. Joia? Bom, vamos começar o seguinte. Renato, você falou que é cientista de dados. Para começar, né? Conta pra gente melhor o que é isso e a relação de se é essa área que, de fato, trabalha com inteligência artificial, que é o tema do nosso assunto,
E a relação disso também com machine learning, né? Se é a mesma coisa de inteligência artificial, se não é, enfim. Conta pra gente um pouquinho, por favor. Vamos lá. Primeiro, a parte de ciência de dados, ela não é simplesmente o conceito de machine learning ou inteligência artificial. Então, para você ter uma visão bem simplista de um cientista de dados, a gente é responsável por coletar grandes quantidades de dados, que eles vêm de fontes estruturadas, não estruturadas, do seu banco de dados, dos seus canais como YouTube, Twitter, Facebook, e a partir desses dados a gente extrai informações e criamos modelos em cima desses dados. Isso é uma das aplicações da área de ciência de dados, certo? A gente pode criar modelos para fazer predições, para fazer classificações, entre outros. Quando a gente fala em machine learning é uma área de estudo onde o objetivo é fazer programas de computador, para você ter uma visão mais simplista, e conseguem aprender com os dados, certo? A inteligência artificial já é um campo mais amplo, que ela estuda todo o processo de inteligência da máquina. Vou tentar resumir para você. São maneiras que você faz máquinas, hardware, software, analisar como se fosse um ser humano, ok? É basicamente isso, né? A parte de ciência de dados. Só interromper um pouquinho, se fosse explicar para sua mãe, você poderia dizer de uma forma bem simplista que o cientista de dados, então, ele olha para o passado, ele aprende com os dados do passado para tentar prever o futuro. Sim, é uma maneira bem simples de explicar. Seria uma maneira de eu ter dados do passado para poder fazer algumas previsões para o futuro, certo? Uma previsão legal. Legal. E como que a gente vê isso no mercado hoje? Assim, como isso se aplica, né, efetivamente no mercado hoje? Hoje é bem tranquilo, tá, de ser visto. Hoje a gente está bem cercado por métodos de inteligência artificial e aprendizado de máquina. Talvez os exemplos mais simples da gente identificar seria a Netflix ou o Spotify. Por exemplo, a Netflix, quando ela recomenda um filme ou uma série para você, ela está baseada no seu perfil e no seu histórico de consumo de conteúdo para avaliar um conteúdo que você vai se interessar. Isso é a mesma coisa que acontece no Spotify com as músicas que você ouve, ela vai sempre recomendar músicas próximas. Outro ponto que o pessoal tem muito contato hoje nesse conceito de utilização de ciência de dados, de inteligência artificial, seriam os e-commerces, como o Submarino, todas as empresas. Quando você faz uma compra, ele sugere outros produtos que você sequer pesquisou, mas que ele está próximo de você pode adquirir. Né? Pessoas com seu perfil normalmente adquirem aquele produto, né? E tem vários pontos bem interessantes aí hoje da área de ciência de dados. Tem um exemplo bem bacana, inclusive, com a Netflix, que eu achei muito interessante, que é o fato da Netflix, ela tá vasculhando as fontes de torrent, sites de baixar filme pirata, o pessoal deve saber isso, mas eles estão vasculhando esses repositórios de torrent para ver como está o consumo deles, para a partir deles conseguir sugerir novos conteúdos que eles devem produzir, certo? Isso é muito interessante, é uma utilização bem legal. Bacana. E no mercado educacional, a gente já vê isso acontecendo, sendo utilizado hoje no mercado? Já tem muitas iniciativas, tá? No Brasil ainda está engateando na área educacional o uso de inteligência artificial. Já existem algumas instituições aplicando modelos, mas eles estão bem no início ainda. Já fora do Brasil, a gente já tem alguns cenários mais prontos de ciência de dados aplicado, principalmente na captação de alunos, né? Tem um exemplo bem bacana, depois eu vou passar o link para vocês, que é da Universidade de St. Louis, nos Estados Unidos, que ela estava bem ruim das pernas, tá? Ela tinha um problema e ela utilizou técnicas de ciência de dados, de machine learning, juntamente com metodologia de Big Data, para poder recrutar alunos que melhor se adequavam ao modelo da St. Louis. E elas queriam algumas coisas a mais, elas queriam aumentar a diversidade diversidade sexual, toda essa parte dentro da instituição. E para isso eles utilizaram vários modelos de ciência de dados para fazer um processo de recrutamento mais assertivo, mais adequado para elas, certo? E tem vários exemplos, tem muita coisa disponível aí no mercado hoje utilizando ciência de dados na área educacional. Legal, obrigada. Bom, Thiago, então, Renato contextualizou para a gente aqui com ótimos exemplos, mas como que isso vai vir no produto CRM educacional? Que problema de negócio vai resolver, né, toda essa técnica de inteligência de dados, ciência de dados,
no nosso CRM? Que problema de negócio vai resolver para quem está nos assistindo? Legal. Então, se eu pudesse resumir em uma frase, isso tudo que a gente vai falar aqui, o que a gente está conversando sobre, eu diria inteligência para captação. Esse é o problema que a gente quer resolver. A gente quer trazer mais inteligência para o processo de captação das instituições. Nós vamos falar um pouquinho sobre várias formas em que a ciência de dados vai entrar dentro da captação, que é o nosso produto, né? Mas eu vou dar um exemplo prático, acho que de cara, para o pessoal já ir se situando e para ficar mais claro que a gente vai começar aqui para frente, de como que isso funcionaria. De como isso vai funcionar, na verdade. Então, vamos lá. Uma das coisas que a gente vai fazer são modelos preditivos para calcular a probabilidade de um candidato avançar nas etapas do funil de captação ou na jornada do cliente, como for preferido. Então, a cada passo que ele avançar dentro do processo, a gente calcula a probabilidade dele chegar até o próximo passo. Além disso, a cada passo que ele avançar, a gente vai refinando a probabilidade dele completar a inscrição e dele se matricular de fato. A gente vai chegando num resultado cada vez mais próximo à medida que ele avança no processo. Para que isso? Um exemplo prático. Imagine que o nosso produto disse que a probabilidade de um determinado candidato se matricular é de 95%, com base no perfil dele, né? Já para um outro candidato é 5% e para um outro está ali no meio 50%, 60%. O que a gente poderia fazer com isso? Por exemplo, na fila de telefonemas, a gente poderia usar essa informação para mudar a priorização dela. A priorização de uma fila de telefonemas, muitas vezes, é por data de criação do registro, né? Claro que tem algumas interferências, se é um reagendamento ou não, mas a nossa ideia é conseguir influenciar a fila de telefonemas, por exemplo, para priorizar o cara que está ali no meio. Porque o cara que está com 95% de chance, o perfil dele é muito aderente ao perfil dos candidatos que se matriculam na instituição. Da mesma forma, o cara que está com 5% ali de chance de se matricular, o perfil dele é muito distante. Então, o cara de cima, provavelmente eu já ganhei, o cara de baixo, provavelmente eu já perdi, por mais ações que eu faço em cima disso. O cara do meio, eu posso tanto perder quanto ganhar. Então, a ideia é que a gente auxilia a instituição a ter essa visão, para ela focar seus esforços onde vai dar mais resultado, onde é mais importante. E aí, para as outras extremidades, na verdade, a gente pode trabalhar com envio de SMS, com envio de e-mail. Se você tiver mão de obra, pode ligar para todo mundo, ótimo. Mas a gente sabe que é complicado. São complicados, né? Então, a gente focaria nesse pessoal do meio. Isso é uma das formas de utilização. Tá. Então, né, a gente, pelo que você entendeu, pelo que você explicou, o que eu entendi é que a gente vai oferecer para as instituições de ensino ferramentas para que eles consigam otimizar o processo de captação deles. É isso? Perfeito. Legal. Agora, então, explica para a gente como isso vai acontecer. Legal. Então, já comecei a falar um pouquinho dessa parte de scoring de inscrição, que são os cálculos das probabilidades, beleza? Tá. Além disso, a gente vai trabalhar com sugestão de cursos. Então, a gente já começa a tratar ali a retenção dentro da captação, né? A gente sabe que a retenção começa na captação. Então, a gente direcionando o aluno para uns cursos mais adequados ao perfil dele, a chance de evasão no futuro, ela diminui. Então, isso já é um ponto legal que a gente traz com a ciência de dados também. A gente traz alternativas para reprovados. Então, se um aluno, de repente, na chamada automática lá do nosso produto, ele recebeu lá, a gente processou a classificação dele e ele recebeu que ele foi desclassificado, né? Isso em tempo real. Nesse momento, a gente já consegue dar uma alternativa de um outro curso para ele. Olha, nesse curso aqui você tem mais chance de ser aprovado e a gente não perde esse cara. E a gente também vai ajudar as instituições de ensino a conhecerem o perfil do aluno que ela tem que trazer para dentro. Ou seja, esse é o perfil adequado, esse é o perfil que mais se matricula comigo. Aquele outro perfil, normalmente, ele não se matricula. Então, eu vou focar no perfil que dá certo. A gente vai compartilhar aqui o material, acho que vai ficar mais claro para todo mundo. Tá. Vai ser mais simples de entender. Dá uma olhadinha. Então, pessoal, confirma para a gente se deu certo compartilhar aqui, só que vocês estão vendo a tela, só para a gente conseguir avançar, mostrar aqui direitinho para vocês. Legal. Estão vendo aí? Certinho, né? Bacana. Então, tá bom. Isso aqui, pessoal, é um roadmap da ciência de dados dentro do produto de captação da CRM educacional. Então, na parte de cima, ali, na primeira metade, a gente tem um processo de inscrição. Ele basicamente ocorre dentro da ficha, tá? Então, a gente tem lá o aluno chegando na tela de login e ele chegando até a tela de resumo, que é onde a gente considera que aquela inscrição foi finalizada. A partir daí, na parte de baixo ali, a gente tem um processo seletivo de fato, que é a apuração de resultados, a classificação e a publicação desses resultados. Então, vamos começar aqui pela primeira tela,
Aqui a gente tem a tela de login da ficha de inscrição. Acredito que todo mundo aí já esteja ambientado com essa tela, né? E aqui a gente já começa a trabalhar. Então, o candidato só entrou nessa tela e nem começou a preencher o formulário e a gente já começa a coletar informações sobre ele. Então, através de geolocalização, basicamente do IP, a gente sabe, por exemplo, a cidade em que ele está e a gente já começa a construir o perfil desse candidato. Aí ele vai começar a preencher o formulário. Ali, quando ele preenche os 3 primeiros campos, a gente já tem um lead para esse candidato criado dentro do CRM. Então, a gente já tem essas 3 informações lá dentro, mais a geolocalização, mas a gente ainda precisa de mais, isso é muito pouco para a gente construir um perfil desse candidato. Então, a gente vai trabalhar com a parte de enriquecimento de dados. O que é isso? Através de fontes externas, a gente coleta mais informações sobre esse candidato e consegue ter um perfil mais assertivo, consegue... a probabilidade nossa vai ser melhor com mais conhecimento sobre esse candidato, tá? Tá, mas deixa eu entender aqui uma coisa. Você falou da gente utilizar essas bases, né? Isso. Externas. Tem custo? Porque, pelo que eu estou vendo ali, até na sua apresentação, a gente tem ali, por exemplo, API Serasa, né? Esse enriquecimento de dados tem custo? Como é que funciona? Então, algumas dessas fontes externas, a própria CRM vai fornecer os dados. Então, são dados abertos, está disponível para todo mundo pegar. A CRM compilou esses dados e montou uma base de ciência de dados internas. Então, para consultar essa base de dados, não vai ter custo algum. Tá. Porém, algumas outras fontes externas, como ali a gente tem o exemplo Serasa, Soul Web Services, ela cobra por requisição muitas vezes. Então, esse custo, sim, vai ser do cliente. Tá? Mas, lembrando que é opcional, o cliente pode ou não optar por uma base de dados que seja paga. Ele optando, obviamente, a gente vai ter uma assertividade maior nos nossos modelos, porque a gente vai ter mais conhecimento sobre esse candidato. Mas ele não é obrigado a optar por essa fonte. Tá, mas no caso dele optar, ele vai negociar isso com o fornecedor, não é uma coisa via CRM, né? É isso. Isso é uma coisa que a gente ainda está ajustando, a gente ainda vai chegar em como isso vai funcionar. Mas cenas para os próximos capítulos, por enquanto a gente não tem essa informação. Tá, então, mas assim, o resumo se o cliente vai ter disponibilizado a opção de enriquecer os dados, mas se ele optar por não enriquecer com essas fontes externas, nós temos algumas fontes já compiladas que são de dados públicos e essas já vão contribuir para a utilização deles. A diferença é que quanto mais fonte tiver, melhor o resultado de predição. Exatamente. Melhor um pouquinho, Michel, a respeito dessa informação. Quando você faz o consumo de uma API, como a do Serasa, da Soul Web Services, você vai ter informações pontuais, informações direto daquele lead, por exemplo, o CPF que a pessoa informou. Essas APIs, ela enriquecem o dado daquela pessoa, certo? Essas bases que a gente está compilando aqui no momento, nesse primeiro ponto da ficha de inscrição, que a gente na tela de login, onde a pessoa cria a sua inscrição, a gente tem muito pouca informação do lead, da pessoa, certo? Mas a gente tem informações da localização dessa pessoa. Por isso que essas bases, que elas são gratuitas, elas são públicas, são disponíveis para qualquer pessoa, certo? Mas a ideia é que, a partir da localização dessa pessoa, a gente já consiga identificar como é o perfil, qual que é o perfil daquela cidade, que tipo de curso normalmente aquela cidade escolhe, naquela região, como é o perfil do aluno, como que são as notas do Enem, são os alunos notas mais altas, mais baixas, como que é o censo escolar, por exemplo. Não parece que é uma informação não muito útil, mas é interessante você saber como que está a distribuição de alunos dentro daquela cidade, como que eles são, qual que é a defasagem deles. Todas essas informações a gente consegue a partir dessas bases de cruzamentos da localização do cliente, né, do candidato, né, com essas informações públicas, certo? Elas já vão enriquecer. Já as APIs, elas vão enriquecer mais ainda esses dados, porque elas vão trazer informações pontuais daquele aluno, daquele candidato. Por exemplo, quando a gente fala na Soul Web Services, a gente pode trazer, inclusive, a faixa de renda daquele candidato. Então, com a API, ela vai ter mais dados, os dados vão ser mais sensíveis àquele candidato. Legal, legal. Então, a gente tem toda essa parte de enriquecimento de dados já no preenchimento daqueles 3 primeiros campos ali. E, após, a gente já começa a calcular, então, os modelos preditivos.
Então, a gente já tem o primeiro cálculo ali, que é a probabilidade desse candidato finalizar o formulário da tela de login, que são aqueles 5 campos, e clicar no botão de avançar e ir para a próxima tela. Além disso, aqui a gente já começa a calcular a probabilidade dele chegar até o fim da inscrição e dele se matricular. Então, aqui, lembrando, como a gente tem menos informações, ele ainda está no primeiro passo ali do processo seletivo, esse resultado ele vai ser muito menos assertivo do que vai ser enquanto ele for avançando dentro do processo ali. Então, legal. A gente volta para o roadmap, temos aqui a segunda tela, que é a tela de curso. Nessa tela, o que vai acontecer? A gente vai calcular a probabilidade desse candidato selecionar o curso. Quando ele seleciona o curso na nossa ficha de inscrição, a inscrição passa a existir dentro do CRM. Então, resumindo, é a probabilidade dele selecionar esses 4 campos aqui da primeira opção de curso e passar a ter uma inscrição no CRM. Ainda nessa tela, a gente vai trabalhar com uma parte muito legal, que é a sugestão de cursos, que é aquilo que a gente falou lá atrás, que já é a retenção dentro da captação, né? Então, nesse exemplo aqui, olha, a gente percebeu que pelo perfil desse candidato, por onde ele vive, por diversas informações, como o Renato explicou, a gente percebeu que o perfil dele é muito voltado para a área de computação. É um exemplo, né? Então, a gente tem ali ciência da computação, sistemas de informação, análise e desenvolvimento, porém, a gente tem abaixo ali as outras opções que a faculdade fornece. Então, a gente fala para ele, olha, o seu perfil está mais adequado a essas opções, mas a gente não te impede de selecionar as outras. Né? Então, a gente prioriza na ficha aqueles cursos que o candidato tem mais perfil, mas a gente exibe todos os cursos que estão disponíveis para o processo seletivo. Exatamente. E aquele balãozinho que a gente colocou ali, aquela tuti, é um texto nosso, a gente colocou para exemplo, mas aquele texto vai ser configurado pela própria faculdade, então ela escolhe o tom da sugestão, né? Ok. E aí, nessa tela também, como na anterior, a gente calcula a probabilidade dele avançar para a próxima e refina a probabilidade dele completar a inscrição e dele realizar a matrícula, que é o cálculo que a gente começou no passo anterior. E aí a gente vai para a próxima tela, que é a tela de dados, né? O formulário que ele preenche com as informações mais detalhadas dele. Nessa tela, a gente identifica a probabilidade dele preencher os dados que são obrigatórios. Tá? E aí tem uma coisa muito legal, vou pedir até o Renato para falar um pouquinho sobre isso, mas a gente vai conseguir também avaliar a sensibilidade da configuração desse formulário. Por quê? Pode ter algum cliente que prefere colocar um formulário mais extenso, para lá na hora da pré-matrícula, da matrícula, ele ter menos informação para coletar. Pode ter outro cliente que prefere um formulário mais enxuto, né, para não deixar o aluno evadir do processo de inscrição. Então, a nossa ideia é conseguir mensurar isso também, o quanto que isso está impactando, se é melhor um formulário mais enxuto, o tanto que isso impacta no processo de inscrição dele, né? Aí, Renato, pode comentar um pouco mais essa parte, né? Esse aqui não é bem um modelo preditivo, mas a ideia que a gente vai construir aqui é uma análise, a gente vai querer fazer análise a respeito das configurações dos concursos dos clientes, certo? Qual que é a ideia? Como você já disse, o objetivo é a gente ver quão sensível é o processo de inscrição à quantidade de dados que o concurso está configurado para coletar, ok? Então, qual que é o objetivo final dessa análise? É a gente ter uma visão geral de todos os clientes da CRM, mostrando qual que é a menor configuração. Qual a quantidade de campos é ideal que a pessoa deveria coletar nesse momento para que ela otimize o processo de captação. Então, esse modelo é basicamente isso, é um modelo para o analítico mesmo, para dar essa informação para os nossos clientes, certo? Legal. E isso acontece porque é customizável, né? Então, cada cliente tem uma ficha... Exato. Cada cliente pode configurar a coleta de dados dele da maneira que quiser. Ele pode indicar quais campos ele quer coletar. Mas uma pergunta que eu acho que é interessante responder para os clientes essa quantidade de campos, se eu coloco muito campo, o candidato desiste do processo de inscrição porque tem uma ficha muito longa, se ela tem uma ficha muito pequena, ou se ele não se sente seguro, olha, não está coletando informação suficiente minha, então não estou dando uma certa segurança para esse concurso. É avaliar o poder de conversão da continuação da inscrição de acordo com a ficha, né? Muito legal, muito legal. Lembrando que sempre o nosso objetivo é otimizar o processo de captação. E esse já não é mais vinculado ao candidato, mas é uma análise que a gente vai poder otimizar o processo como um todo daquele cliente. É uma inteligência para ganhar o candidato e, ao mesmo tempo, uma inteligência para não perder. Não perder. A gente está tentando abordar todas as pontas. Muito bom. Então, continuando aqui, a gente vai fazer essa avaliação do formulário e, assim como nos passos anteriores, a gente avalia a probabilidade dele avançar para a próxima etapa, recalcula a probabilidade dele finalizar a inscrição e dele efetuar a matrícula de fato.
A gente tem a próxima tela, que é a tela de pagamento. Essa tela só faz sentido para concursos que têm a cobrança, né, da taxa de inscrição, mas a gente também tem modelos rodando nela. Basicamente, o modelo que está nela, ele vai calcular a probabilidade do candidato a efetuar o seu pagamento. Que a gente considera, a gente sabe que isso é um passo para ele completar a inscrição dele, né? Então, qual a probabilidade do cara que chegou nessa tela efetuar seu pagamento? Novamente, a gente define a probabilidade dele completar a inscrição e dele realizar a matrícula. E aí, chegou na última tela, é a tela de resumo. Aqui, basicamente, ele tem os comprovantes dele, né? O comprovante de inscrição e tudo mais. E aqui a gente vai identificar a probabilidade, a gente vai refinar a probabilidade dele se matricular. Porque nesse passo, a gente entende que ele já tem uma inscrição completa, então eu não tenho mais que refinar esse cálculo, já chegou ao fim, mas a gente refina um pouco mais o cálculo de matrícula. Tá, então, vamos ver se eu entendi direitinho. Que você consegue botar... Isso, obrigada, nessa telinha mesmo que eu queria aqui, só para ver se a gente entendeu aqui. Então, os clientes já estão acostumados ali com as nossas telas, a nossa ficha de inscrição, ela tem etapas, e à medida que essas etapas vão sendo preenchidas, os modelos vão sendo melhorados para aumentar o potencial de predição, vamos dizer assim. Então, quanto mais o candidato avançou na tela de inscrição, melhor o nosso cálculo de verificar a possibilidade desse candidato se converter dentro do processo seletivo dele, correto? Exatamente. A gente vai conhecendo mais esse candidato, e a cada passo que ele dá, né, a gente tem mais informações sobre ele, vai identificando se o perfil dele é o perfil que costuma se matricular na instituição. Legal. Beleza? Então, nessa parte de cima, a gente tem o processo de inscrição, na parte de baixo, a gente tem o processo seletivo, de fato, ocorrendo, né? Tá. Então, vamos dar um zoom nele aqui, ó. Então, tá. O candidato completou sua inscrição, chegou na tela de resumo, aí a gente vai olhar, olha, é um concurso do tipo Enem ou não? Vamos olhar o Enem primeiro. Então, é um concurso do tipo Enem. Se ele não foi aprovado, o que a gente consegue fazer? O Enem, como eu expliquei, ele tem uma chamada automática acontecendo na ficha de inscrição, os nossos clientes já estão acostumados com isso, onde o resultado sai na hora. O cara sabe se ele foi convocado ou não no mesmo momento já na ficha de inscrição. É o que a gente chama de classificação automática. Chamada automática. Chamada automática, isso. Se ele não for convocado, o que a gente vai fazer? A gente vai rodar modelos para identificar onde ele teria mais chances de se convocar. Então, beleza, ele não foi no curso A, mas quais cursos ele teria mais chance? É mais provável dele ser convocado com base no perfil e no que a gente já conhece dele. Dentre esses cursos, a gente vai testar a chamada automática sem persistir nenhuma informação. Então, a gente vai pegar lá, o curso 1, 2 e 3, ele tem mais chance. Então, a gente roda a chamada automática no primeiro e olha, ele seria convocado aqui? Seria. Eu já mostro para ele na hora que ele seria convocado naquele curso e eu dou a opção dele selecionar aquele curso. Ou seja, um candidato que deixaria de entrar na minha instituição por não ter sido convocado no processo seletivo, na hora ele já sabe, olha, você não foi nesse, mas nesse aqui você seria. Quer trocar? Se ele troca, ele continua avançando no processo e você deixa de perder esse cara no processo de inscrição. Nossa, muito legal. Mas nesse processo que você comentou, do Enem, a gente tem todo o processo acontecendo ali em tempo real, online. Sim. No caso de um vestibular presencial, porque a gente tem alguns casos que a redação também é online, então acredito que o processo deve ser um pouco mais parecido. Mas quando a gente tem a etapa do presencial, como está tudo acontecendo online, o fato do candidato ter que ir na faculdade não quebra todo esse modelo que vocês estão mostrando para a gente, não? Não quebra, porque o objetivo dos modelos é o mesmo para qualquer tipo de concurso, que a gente quer analisar com cada um dos modelos. Porém, para concursos que não são do tipo Enem, que tem prova, tem alguns modelos a mais. Então, aqui a gente tem em vermelho, olha, porque esse é um que a gente não vai fazer de cara, a gente vai fazer no segundo momento, mas a gente vai chegar a calcular a probabilidade dele ir realizar a prova dele. Beleza? Certo. Feito isso, a gente já consegue calcular também a probabilidade dele ser convocado, ainda sem nota nenhuma dele. E aí acontece o processo de enriquecimento dos dados, que é feito pela própria instituição. Então, no processo de apuração, de classificação e de publicação de resultados, o CRM ele acaba sendo alimentado com mais informações. Então, a gente tem essa parte aqui de enriquecimento, e depois dela, a gente já consegue recalcular a probabilidade dele ser matriculado, né, porque aqui eu já sei se ele foi convocado ou não. E caso ele não tenha sido aprovado no processo seletivo, no Enem a gente já dá outra oferta para o cara na hora ali. Nesse aqui, a gente já vai entregar para
Esse aqui eu vou pedir o Renato para falar um pouquinho mais claro. Esse é o modelo diferente. Tá. É porque é o seguinte, esse segundo modelo aqui, o que acontece? Se o aluno, se o candidato ele não tivesse sido aprovado naquele concurso, a gente quer saber a probabilidade dele se matricular numa segunda rodada do vestibular, certo? Não é ali está até escrito uma segunda chamada, mas a ideia de passar a informação seria uma segunda rodada, porque a gente tem que lembrar que a segunda chamada é baseada na nota ainda, é o critério de ordenação pela nota. Mas imagina que a gente vai ter um outro processo de vestibular, um outro concurso, e a gente quer saber, esse lead que não se matriculou, e pode ter sido mesmo convocado, ele pode ter sido aprovado, mas não se matriculou. E aqueles que não foram convocados, vale a pena eu fazer uma campanha com ele no próximo concurso vestibular? Vale a pena eu entrar em contato com ele? Qual que é a probabilidade de um próximo concurso ele se matricular? Porque a gente sabe que isso aqui, olha, esse perfil de aluno, de candidato, ele não foi aprovado aqui no curso de, por exemplo, eu tentei o curso de ciência da computação aqui na minha instituição, ele não foi aprovado, mas eu rodei aqui um modelo para me falar a probabilidade dele se matricular. No próximo modelo já me falou, olha, ele vai ser matriculado em outra instituição. Ele já foi para outra, entendeu? Então, esse sequer teria necessidade. Então, uma priorização. A gente vale a pena entrar em contato com ele. Então, esse seria um modelo para a gente tentar captar, fazer um processo de recaptação. Ele foi perdido no momento, mas eu vou tentar captar ele de novo num outro momento. A diferença do Enem é que o Enem ele vai sugerir um outro curso para ele antes, que ainda não aconteceu o processo seletivo de fato. Exato. E nesse caso, a gente vai preparar esse cara para um outro processo seletivo. Exatamente. Legal, acho que como resultado natural, nesse caso, então, de fato, aumentar as possibilidades de um mesmo candidato que você já tem na base entrar para a instituição de ensino, né? Perfeito. Legal. Bom, a gente recebeu uma pergunta aqui, eu acho que Renato talvez seja a melhor pessoa para responder, que é o seguinte, bom, a gente mostrou aqui como que funciona todo esse processo, muito detalhadamente, parabéns, acho que ficou muito claro para todo mundo, mas como que a gente avalia a qualidade desse modelo? Né, desses modelos de predição. Claro. Bom, junto com, além de entregar os modelos para os clientes que vão estar bem ligados no nosso produto, no Dynamics, nós vamos entregar uma série de dashboards para o cliente avaliar a qualidade do modelo, certo? Eu vou até pedir o Iago para colocar para mim, se for possível, um exemplo que a gente colocou, certo? Só um minutinho. Vamos lá. Você pode? Não? Vai para o próximo? Não. Pronto. Perfeito. Tá ótimo. Obrigada. Então, gente, esse aqui é só isso é um dashboard de demonstração, tá? Ele não tem dados reais, eles são dados fictícios. Mas a ideia desse dashboard é a gente possibilitar ao cliente ele avaliar como que está a qualidade do modelo. Aqui vão ter várias informações que são interessantes para o gestor da instituição. Por exemplo, quando a gente tem a matriz de confusão, onde ali, basicamente, a gente vai mostrar o tanto que o modelo está acertando, o tanto que o modelo está errando. Por exemplo, quais que foram os candidatos que a gente previu que iriam se matricular e não se matricularam, aqueles que a gente não previu que iriam se matricular, mas, na verdade, se matricularam, aqueles candidatos que a gente previu que não iam matricular e também não se matricularam, que são os candidatos onde a gente tem alguma ação para fazer com eles, certo? Lembrando que essa análise ela é dependente de uma configuração do cliente que ele vai informar para a gente qual que é a probabilidade que ele considera um ponto de corte. Olha, a partir daqui eu considero que o cara vai se matricular, um candidato vai se matricular. Então, juntamente com os modelos, nós vamos entregar uma série de dashboards. Sempre esses dashboards vão estar vinculados ao modelo, basicamente. Cada modelo vai ter um ou mais de um dashboard. E aí ele vai poder avaliar a qualidade desses modelos com o produto dele, certo? Na instituição. Oi, pessoal. Desculpem, a gente teve um probleminha técnico, tá? Então, mas a gente está voltando. E aí, quem não conseguiu acompanhar, não está vendo esse vídeo agora, não se preocupe, a gente vai mandar primeiro para todo mundo os 2 vídeos, tá? Até antes do problema e agora a continuação. Caso alguém quisesse enviar alguma pergunta e talvez não tenha dado tempo,
podem enviar por e-mail webinar@crmeducacional.com, que nós vamos responder todas as perguntas que não deram tempo da gente responder aqui, ou essas que vocês vão enviar a partir de agora, a gente responde por e-mail, tá ok? Bom, retomando a pergunta, né, do ponto que a gente parou, a gente estava aqui conversando, né, Iago, e uma pergunta que eu imagino que seja o que o pessoal mais queira entender, que é como que vai ser essa entrega o que o cliente vai enxergar, o que ele vai ver em relação a esses modelos preditivos que a gente explicou até aqui. Legal. Então, vamos dar alguns exemplos, né? O resultado dos modelos probabilísticos, que é, na prática, uma porcentagem, né, de probabilidade, a probabilidade dele ir para a próxima etapa do processo, ou finalizar a inscrição, ou se matricular, a gente vai ter essas informações, elas vão estar persistidas em campos dentro da entidade interessado e da entidade de inscrição. Ou seja, tudo que o nosso cliente consegue fazer hoje com qualquer campo, ele vai poder também fazer com esses novos campos que vão aparecer lá para eles. Organização avançada, relatório, tudo isso. Se ele quiser criar um relatório lá na Ativa, ele cria. Se ele quiser, sei lá, criar um RDL lá no Report Service, ele cria para ter acesso. Ele pode, inclusive, criar modelos de Office, de Excel, de Word, trabalhar esses dados então, em tabela dinâmica, em gráfico, do jeito que ele preferir. Além de enxergar esses dados no próprio formulário, né, das entidades. Isso também vai impactar em funcionalidades, como que a gente falou aqui na fila de telefonemas. Então, na ordenação da fila de telefonemas, isso também vai estar lá, a ciência de dados vai impactar nisso. Desculpa te interromper, só para eu entender. A gente tem hoje na Régua fluxos de comunicação, que a gente coloca lá. Me corrija se eu estiver errado, tá? Mas, por exemplo, o candidato entrou, a gente fala, depois que ele fez a inscrição, por exemplo, depois de X horas, a gente vai mandar um e-mail para ele. Perfeito. A gente vai ter como um modelo desse fluxo, assim, se o candidato tiver a probabilidade entre X a Y, a gente vai enviar um e-mail ou um telefonema. É isso? Então, como é que funciona hoje? Tá. A régua de relacionamento de cada cliente, ela é muito de acordo com o processo que aquele cliente tem. Ela é específica para aquele cliente. Isso é uma coisa legal do nosso sistema que permite a customização nesse nível, né? Então, assim, a gente vai dar sugestões de como aplicar isso na régua de relacionamento do cliente, mas a decisão de onde colocar, onde não colocar, qual vai ser o meu ponto de corte para considerar que esse candidato realmente vai se matricular? É 70% para cima ou é 60% para cima? Isso tudo vai ser configurado pelo próprio cliente. Tá. Então, sim, ele vai poder influenciar a regra de relacionamento dele da maneira que ele quiser. A gente vai dar sugestões, mas como é um processo muito dele, muito específico dele, a decisão final de como aplicar é dele. Excelente. Então, a gente tem tudo isso, várias possibilidades. E tem uma tela bem legal, que a gente falou lá no começo, sobre conhecer o perfil do candidato, né? Então, qual é o perfil do candidato que normalmente a minha instituição matricula? Qual é o candidato que eu tenho que buscar no mercado? Qual é o lead que eu tenho que encontrar e trazer para dentro do meu CRM para trabalhar ele, para eu vou ter mais chance de converter? Então, a gente fez uma tela. Aqui a gente tem um exemplo dela, um protótipo, ela ainda vai ser trabalhada, né? Vai ficar mais completa. Mas já dá para a gente ter uma noção de como é que isso vai funcionar. Tá? A gente vai conseguir fazer algumas simulações nela. Vamos compartilhar aqui rapidinho. Ver. Legal. Já estão vendo aí, né? Beleza. Então, essa tela, como é que ela funciona? A gente tem uma série de parâmetros. Então, um dos parâmetros é o curso. A gente está fazendo teste aqui, então, com o curso de Ciência da Computação, no turno da manhã, para o primeiro semestre. A gente está simulando um perfil de candidato que veio do mobile, que teve os dados validados, que teve a segunda e a terceira opção de curso selecionada, e que a média de notas do Enem dele foi 500. Então, ele teve 500 em cada matéria, ali a média foi 500, e essa tela me dá a informação de um candidato nesse perfil para um processo seletivo, onde a forma de ingresso é Enem, a probabilidade dele se matricular na minha instituição é de 9,9%. Tá, Iago, mas essa probabilidade, ela é igual para todos os clientes ou ela considera a realidade específica de cada cliente? O que acontece? O Renato pode falar sobre isso mais para frente, mas os nossos modelos, um dos parâmetros dele é a instituição. Então, a instituição vai ser levada em consideração para dar esse resultado. Tá? Então, assim, a tela... Não é simplesmente algo geral, né? Não é geral. Ela vai ser personalizada, podemos dizer assim, para a realidade de cada instituição.
Tá bom. Então, nesse cenário, o candidato com esse perfil, ele tem 9,9% de chance de se matricular na minha instituição. Aí a gente começa a brincar com essa tela para entender o nosso cenário. Então, a gente manteve todos os dados aqui, exceto a nota de Enem. Então, onde estava 500 a nota de Enem, a gente colocou 650 e percebemos que, para esse perfil de candidato, a probabilidade dele se matricular é 90,76%. Eu posso dizer que eu tenho quase certeza de que esse candidato vai se matricular, né? Então, com uma simples alteração de nota de Enem. Ou seja, o cenário anterior não é o que eu tenho que procurar no mercado, e esse cenário, sim, eu posso trazer esse candidato para dentro da minha instituição, porque a probabilidade dele se matricular comigo é muito alta. Legal. E aí a gente tem um terceiro cenário aqui para mostrar, que é, a gente aumentou ainda mais a nota desse candidato no Enem. Então, ali, para ciências da natureza e para matemática, ao invés de 650, a gente colocou 700. A média do Enem dele subiu. Nesse caso, a gente percebe que a probabilidade de matrícula ela reduziu drasticamente, né? Então, ela ficou em 20,5%, 20,5%. Eu vou deixar o Renato explicar isso, porque ele trabalha na parte de estatística. Mas, Renato, o que você acha que pode ter... Qual que é a explicação? Porque não está linear. A gente foi aumentando a nota do Enem, aumentou a probabilidade e, de repente, caiu. Por quê? Então, Iago, vamos vários detalhes a respeito dessa tela, né? Primeiro, respondendo uma dúvida da Michelle, que você chegou a entrar no detalhe dela, é que essas telas elas vão ser específicas para cada cliente, porque nem todos os clientes têm todas essas configurações que a gente está exibindo nessa tela de exemplo. Então, cada cliente vai ter a sua, é como se fosse uma tela personalizada para ele, é um processo automático, mas essa tela vai mostrar as condições e características daquele cliente. Então, por exemplo, se os clientes não tiver nenhum concurso que aceite terceira opção, não tem nenhuma lógica ter terceira opção no curso. E respondendo a respeito de por que quando eu alterei a nota do candidato de Ciências da Natureza e Matemática para 700 e a probabilidade dele reduziu muito. O que acontece? Esse é um modelo que ele aprende com os dados, certo? E ele não é um modelo linear, ele não é simplesmente um modelo que, olha, aumentou a nota, aumenta a probabilidade, diminuiu a nota, diminui a probabilidade. O que esse modelo aprendeu com os dados foi que é o seguinte, até uma certa nota, o crescimento da nota aumenta a probabilidade desse aluno se matricular. Porém, quando chega num certo ponto dessa nota, ela passa a diminuir. Isso é muito provável porque esse aluno, talvez ele esteja muito próximo da nota de um aluno que vai passar um concurso público, nas federais, nas estaduais, nas municipais. E, então, muito provavelmente, um aluno com esse perfil, ele não vai se matricular agora. Talvez ele espere para ver o resultado do SISU, o resultado de um vestibular público. Então, é por isso que você vê essa variação desse modelo. E isso é uma característica dos nossos modelos, todos os modelos que a gente cria, eles vão sempre aprender com os dados e vão ter esse tipo de característica. Ele vai entender com os dados qual seria o melhor perfil de aluno para você captar no mercado, para que tenha maior probabilidade de captação dele, certo? Legal. Nesse exemplo, vocês mantiveram o turno e o curso. Mas, pelo que eu entendi, a gente consegue fazer uma simulação. Então, por exemplo, dentro desse mesmo curso de ciência da computação, a faculdade, né, ela pode entender que o perfil é X. Mas se o processo seletivo for de segundo semestre, que a gente sabe que, né, quem está na instituição de ensino, a gente sabe que é um perfil um pouquinho diferente, essa tela também vai mostrar isso, né? Exatamente. Essa tela é acessível a qualquer configuração de aluno que seja possível para a sua instituição. Certo? Legal. Tudo que existe dentro do CRM que é configurado, que foi preenchido de dado lá, ela pode ter influência nessa tela. Pode influenciar. Tudo que for sensível ao modelo, ele vai aparecer ali, certo? Então, se você tiver um concurso onde, na hora que a gente ajustar o modelo dele, eu identifique que a informação do semestre para aquele concurso é importante, vai estar representado o semestre. Inclusive, uma coisa que a gente conversou lá atrás, sobre avaliar a sensibilidade da quantidade de campos na tela de dados, vai do número de estar registros obrigatórios, é uma tela como essa, uma tela igual a essa. Se eu tiver 10 campos, se eu tiver 11, e se desses 11, 5 forem obrigatórios, exatamente. A gente consegue chegar. O modelo também vai, quando essa análise da sensibilidade, a gente vai apresentar um recurso como essa tela para a instituição conseguir simular quais seriam as melhores configurações de concurso. E aí, por exemplo, só cortando, se a instituição identificou que um determinado perfil de candidato não é adequado para o curso de ciência da computação, que é o que você falou, né? Ela pode ir testando ali, beleza, mas e se eu tentar trazer para outro curso?
E aí ela pode direcionar para o curso que ela viu que esse cara vai se matricular. Legal. Então você já aumenta muito o seu poder de captação, a inteligência na captação. Eu acho que é isso. Assim, né, como eu comentei aqui com a turma, até muito pouco tempo atrás, trabalhava com várias instituições de ensino pelo Brasil. E acho que ter acesso a isso é o que realmente vai aumentar muito a estratégia da instituição e o resultado, né? Porque, por exemplo, o time de marketing tem todo um trabalho de segmentar, por exemplo, aonde que ele vai fazer as mídias, quais os canais que ele vai utilizar, o investimento, a distribuição do investimento dentro desses canais. E esses dados, eles são extremamente relevantes para a definição dessa estratégia, né? Em contrapartida, lá dentro de um contact center, do time do comercial, o pessoal também tem que entender, eu tenho um time pequeno, eu estou num momento muito importante da minha captação. Qual o esforço que eu vou direcionar para esse momento? Por exemplo, momento de estágio vestibular, que é um momento que normalmente a gente tem dentro das instituições, aí galera, me corrigem se eu estiver errada, mas pela minha experiência aí, que é um momento que a gente tem muita demanda de contato do aluno, então muito receptivo no contact center, e ao mesmo tempo é muito comum as instituições terem aquele momento de ativo para os clientes, para compartilhar com o aluno, né? Olha, você está apto para matrícula, parabéns, você foi aprovado. E é uma tela que vai permitir otimizar todos os recursos, né, da instituição. A minha visão é bem simples, um resumo de toda essa informação. Você falou a palavra que importa, entendeu? Todo esse processo de simulação, todo esse processo de avaliação do modelo, tudo isso, o objetivo é otimizar, certo? A gente está querendo otimizar os processos, ok? Então, bem os recursos, exatamente, qualquer processo. Processo, recurso, estratégia, enfim, tenho certeza que o ganho realmente vai ser muito bacana, né, para os clientes. E a pergunta que eu acho que todo mundo deve estar se fazendo nesse momento é: quando vai ser disponibilizado todas essas melhorias que são realmente fantásticas, e não estou falando isso porque eu estou aqui na CRM, realmente é bem legal, e quanto isso vai custar, né, para o nosso cliente? Quem pode me responder isso? Vou responder. O quando, a gente já vem trabalhando nisso, desde o finalzinho de 2018, e o nosso objetivo no decorrer do primeiro semestre, ir encaixando isso dentro dos sprints, tá? Então, a gente vai entregando isso passo a passo. Algumas já estão liberadas para teste em algumas instituições, elas estão ajudando a gente está coletando feedback, melhorando tudo que está sendo feito. Então, no decorrer do primeiro semestre, a gente vai estar desenvolvendo isso e liberando por etapa para os clientes, nas versões. Sobre o quanto é a melhor parte, né? Eu acho que todo mundo vai ficar feliz agora, porque a CRM não vai cobrar nada a mais por isso. Então, se o cliente usa a captação da CRM educacional, ele vai ter isso como uma funcionalidade a mais quando ele receber a nova versão do sistema. Tá? O único custo envolvido nisso tudo é dos serviços externos que cobram pela utilização, que é o que a gente explicou lá atrás, que o cliente tem a opção de utilizar ou não. Utilizando, a gente conhece mais sobre esse candidato e a assertividade dos modelos é maior. Mas o cliente não é obrigado. Se ele não optar por não utilizar, não tem custo nenhum para utilizar isso dentro da captação. Tá, mas você não me convenceu muito que isso é 100% gratuito, não, Iago. Sou cliente, né, gente? Eternamente cliente. Eu vi ali no slide que estava escrito que aquelas telas que vocês mostraram pra gente é do Power BI. Legal. E se o cliente não tiver a licença? Não tem problema. Por quê? Aquelas telas, elas não vão estar em um Power BI do cliente, elas vão ser parte do captação. Então, quando o cliente acessar lá o CRM educacional, CRM Dynamic CRM, ele vai ter um menu para enxergar esses dashboards de acompanhamento dos modelos, inclusive aquela tela de testinhos que a gente estava mostrando ali vai estar também dentro do CRM. E o Power BI que vai estar rodando por trás desses dashboards, a licença dele é da CRM educacional, não é do cliente. Então, o cliente pode ficar despreocupado porque ele vai enxergar os dados dele, mas a licença que está rodando por trás é da CRM educacional. Por esse motivo, esse custo também não vai ser repassado para o cliente não precisa ter contratado o Power BI, não precisa pagar nada por isso, também vai estar à disposição dele os dashboards.
Acho que o pessoal ficou feliz agora, né? Realmente muito bacana. Então, o Power BI, pelo que você explicou, você entende bem, ele vai estar dentro do próprio CRM. Exatamente. Assim, Legal podemos demais. dizer que ele não vai ser visto como uma aplicação à parte do CRM, né? Tá. Ele vai ser acoplado ao CRM, vai estar dentro de um menu. Quando o cliente clicar sobre esse menu, vai aparecer o dashboard dentro da própria tela do CRM. Muito legal. Acredito aí, pessoal, que isso vai realmente contribuir bastante para o dia a dia de vocês. E aí, só para lembrar, se vocês tiverem alguma outra pergunta adicional sobre esse assunto, nossa equipe está aqui para responder vocês. Então, não se esqueçam, tá? Envie o e-mail para webinar@crmeducacional.com para a gente responder para vocês. E aí, para a gente, já chegamos, né, ao final daquelas perguntas que a gente já tinha tido, a gente só vai abordar aqui algumas que a gente escolheu, que vocês enviaram para a gente nesse e-mail, né, que eu acabei de falar, no e-mail webinar@crmeducacional.com, para a gente finalizar aqui o nosso bate-papo, tá? A primeira são sobre os modelos. Então, creio que, Renato, vocês fiquem à vontade para se complementar como tem feito aqui, tá? Os modelos de vocês são genéricos ou específicos? Se forem genéricos, eles não são tão efetivos quanto modelos criados especificamente para a minha instituição? Aí, explica para a gente um pouquinho. Bom, primeiro, os modelos, eles são um intermediário. A gente poderia pensar neles como genéricos, mas um dos parâmetros do modelo que a gente vai dar é justamente o comportamento dentro daquela instituição. Então, a instituição é um parâmetro do modelo, logo, ele vai ser sensível àquela instituição, certo? Então, ele não é um modelo genérico para todas as instituições, cada uma vai ter um comportamento próprio, certo? Uhum. Então, é claro que ele vai ser mais assertivo para a sua instituição, porque ele vai levar em consideração os dados da sua instituição, a possibilidade de configurações da sua instituição, certo? Então, esse é o conceito. Tá. Então, tem as duas coisas, né? É mais ou menos as duas coisas. Tá. Tá bom. Mas é importante, eu acho, frisar, porque foi até um ponto que a gente discutiu na época que estávamos discutindo isso tudo, mas, assim, se me corrija se eu estiver errado, eu sou especialista. Mas muita gente tem a visão de que o modelo específico daquela instituição ele vai ter uma assertividade maior do que o modelo genérico, mas a gente resolve isso. A gente resolve isso colocando o parâmetro da instituição, a gente ajusta para ela, certo? Então, aí, a assertividade ela vai ser considerada para aquela instituição. Internamente, ela acaba virando um modelo para aquela instituição. Legal. Certo? Uhum. Legal. Bom, obrigada. Bom, segunda pergunta qual será o custo para enriquecimento dos dados do lead destes serviços que são contratados por fora? Tá. Isso vai depender do que o cliente vai querer utilizar, de qual serviço ele vai querer, inclusive dos planos, tá? Tem alguns serviços ali que você tem um plano mais básico, eu trago para você informações sobre os últimos endereços dessa pessoa e os últimos telefones e escolaridade. Uhum. Aí você já vai ter um plano mais caro do mesmo serviço que traz informações financeiras, como o Renato citou, né? A renda familiar, quanto que costuma gastar no cartão de crédito, porque tem muita informação, né? Então, assim, vai estar muito relacionado ao que o cliente vai escolher utilizar. E aí vai depender mesmo do terceiro. A gente não, como eu falei, a gente não vai ter nenhum repasse de custo, nenhum acréscimo de custo sobre isso, vai ser o que o terceiro cobrar, né? Mas vai depender muito do que o cliente vai selecionar. Tá, beleza. Bom, vamos aqui a outra pergunta. A pergunta é a seguinte: o que o modelo considera para definir a afinidade entre os candidatos e as ofertas na sugestão da tela de curso? Do Renato, né? Bom, ele vai considerar várias informações, mas o principal é o perfil daquele aluno, certo? E principalmente o perfil enriquecido daqueles dados. A gente sabe que alunos com faixa etária, certas localizações, têm mais afinidade com certo curso, pelo sexo, tem muita informação. Então, o que ele vai considerar são informações de perfil daquele candidato, certo? Para definir qual que é o concurso mais próximo dele, né? Que tivesse mais probabilidade dele matricular. Isso se a gente pensando na primeira parte, né, quando a gente está falando na sugestão do curso. Mas quando a gente considera o modelo no final, quando a gente vai fazer
uma sugestão de curso para o Enem, por exemplo, para aquele não aprovado, aí o modelo já é bem mais assertivo, porque a gente, inclusive, nesse momento, nós já temos notas no Enem, nós já vamos ter os dados do aluno coletados pela ficha, vamos ter mais informações, então ele é mais assertivo. Legal. Bom, nossa última pergunta, então, que eu acho que é para o Iago, qualquer coisa que vocês me ajudem aqui, que é o seguinte: como vou conseguir saber que meu formulário da tela de dados não está adequado devido à quantidade de campos obrigatórios, por exemplo? Perdão. Eu acho que essa aí acabou a gente já respondendo, quando a gente mostrou a tela lá onde o pessoal vai conseguir fazer simulações, a gente citou que o formulário da tela de dados também vai funcionar como essa tela, então o próprio cliente vai conseguir testar. Olha, se eu colocar 10 campos aqui, é melhor ou pior do que eu colocar 5? Né? Qual a probabilidade desse candidato avançar, com base nos meus dados históricos e de todo o estudo de vários concursos, de vários processos seletivos, qual a probabilidade dele avançar? E se desses 10, 5 forem obrigatórios e 5 não, ou 4 forem obrigatórios e 6 não. Então, assim, vai ser por simulação mesmo, vai ter uma tela dessa, o cliente vai conseguir simular e saber o que vai ser melhor ou não. Excelente, pessoal, muito obrigada, tá? Obrigada a todos vocês que estiveram conosco. Mais uma vez, a gente pede desculpas pelo probleminha técnico que a gente teve, mas acredito que a mensagem principal foi passada, esse é o nosso principal objetivo. A gente, como foi falado aqui, toda a equipe da CRM Educacional está empenhada para trazer todas essas melhorias o quanto antes para vocês, nossos clientes. E lembrem-se que, caso tenham perguntas, a gente responde por e-mail, ebner@crmeducacional.com. E no mais, muito obrigada pela presença de todos vocês. Obrigada, Renato. Obrigada, Iago. E parabéns pelo trabalho que vocês têm desenvolvendo. Tá? Boa tarde. Boa tarde, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.